Seguinte, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí eu poderia responder as perguntas lá? Poderia. Mas eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar um vídeo. Entendeu? Porque vocês mandaram várias perguntas. Eu falei assim, por que não monetizar fazendo vídeo pro YouTube, né? Enquanto eu como, gente, este sorvete dentro de um cookies bem romântico. Isso é bem gostoso, tá? Minha russa compra de outro, mas dessa vez ela comprou desse. E o melhor de tudo é que foi de graça pra mim, né? Como vocês sabem, eu gravo com o celular. Então não teria como eu gravar e ficar olhando as perguntas ao mesmo tempo. Então eu anotei aqui as principais nesta folha e vou tentar ler todas para vocês. Sou estagiária em uma multinacional e pretendo ir como au pair ano que vem. Sou doida. Até aqui tudo bem, né? Porque eu fiz a mesma coisa que ela. Aí ela falou assim, PS, já fui au pair. Aí, neste caso, realmente, pra você ser au pair mais de uma vez, é porque... Não sei, gente. Eu não vou julgar, né? Vai que lá na frente eu queira ser au pair novamente. Mas, assim, o fato de você ser estagiária em uma multinacional e querer vir pra cá... Meus amores, só vem. Eu fiz a mesma coisa. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Então, vocês venham. Brincadeira, né? Você tem que colocar na balança o que realmente vale a pena pra você. Não é você vir aqui... eu vou trancar minha faculdade, jogar tudo pro alto e não sei o quê. Não, porque aí depois vai errar, vai falar que eu vi fulana de tal falando que ela fez isso e deu certo pra ela, que não sei o que. Não, porque você não é criança, né, gente? Qualquer pessoa que se propõe a vir fazer o au pair tem que ter plena consciência de onde que ela tá se metendo, né? Porque como vocês sabem, tem muitas experiências boas, mas também tem muita experiência ruim. Então você tem que estar preparada para tudo, tá bom? Inclusive, a próxima pergunta. Você também teve medo de ser au pair no começo? Tenho medo de me arrepender. Gente, medo a gente tem, né? Porque se você for parar pra pensar no que é o programa de au pair, é você vir morar com uma família esquisita. Inclusive, tem uma pergunta aqui. Você não ficou com medo de morar com desconhecidos? Sim, gente, eu fiquei. Então, é muita loucura quando você para pra pensar racionalmente. Você larga suas coisas pra vir morar com uma família aqui em outro país, com um idioma que você nem fala direito. Mas... é um programa regularizado, não é nada ilegal, você está dentro da lei. Então, é isso que faz com que a gente não fique tão apreensiva assim. E eu sabia que se desse alguma coisa errada, eu ia pegar as minhas coisinhas, minha mala e cunha e voltar pra minha casa no Brasil. Porque a gente não é nenhuma sem teto, entendeu? A gente tem família, a gente tem casa, e eu acho que às vezes as pessoas vêm pra cá, não sei essas famílias aí, como é que eles acham que o programa acontece. Mas eles acham que a gente é qualquer pedaço, que eles podem fazer o que eles bem quiserem, falar o que eles bem quiserem pra gente, que a gente vai aceitar? Não, se desse alguma coisa errada aqui comigo, se eu pegasse uma família muito ruim, obviamente eu ia tentar arrumar uma outra família, mas se ainda assim eu visse que esse programa não é pra mim, que uma bosta, eu ia voltar pra minha casa de boas, até porque eu comentei em um dos vídeos que o au pair pra mim não era tipo assim, meu Deus, a chance da minha vida, eu tenho que fazer dar certo, não sei o que, não. Era um intercâmbio que eu queria fazer, era o que cabia na minha realidade, mas assim, não ia ser um divisor de águas na minha vida. Se não desse certo, eu ia voltar pra minha casa e continuar a minha vida normalmente. Eu acho que o segredo pra esse intercâmbio dar certo e você não quebrar a sua cara, é você vir pra cá com um pezinho bem no chão, tá? Gente, memória cheia, como sempre. Eu até mudei o celular de lugar aqui, tá? Mas enfim, vamos dar continuidade. Eu vou fingir que eu não li essas perguntas antes. Melhores benefícios para escolher uma família. Gente, primeiramente, não escolha família só pelos benefícios, tá bom? Porque tem muita família boa que não vai te oferecer os melhores benefícios do mundo. Mas uma coisa que eu descobri também é que nada compra a sua paz, tá? E a boa relação com a sua Rush Family. Então, no meu caso, eu tenho carro só pra mim, que é um benefício que eu não abriria mão. E tenho o fim de semana off, tá? Não ganho mais do que o mínimo, eu ganho o mínimo, mas eu também trabalho o mínimo. E cuido de 2 crianças, tá bom? Mas tem outras famílias que pagam a gasolina da au pair, pagam academia, dão um cartão de crédito pra ela usar com o que ela quiser, enfim. A minha russa, na questão de comida, essas coisas, eu vou no mercado, como vocês sabem, e depois eu dou o recibo pra ela e ela me reembolsa. O que você acha de vir sem carro para uma cidade grande? Gente, não importa se é cidade grande, se não é. Eu, Letícia, não viria sem carro e não recomendaria vocês de virem. Porque o carro, gente, ele é muito mais do que só uma questão de transporte, tá? É uma questão de liberdade. Então, por exemplo, se eu quiser sair pra algum lugar, não quiser fazer nada, só quero sair de casa mesmo, eu pego o carro, compro um lanche pra mim e fico aqui dentro comendo bem romântica, no estacionamento, entendeu? Melhor date de qualquer au pair, tá? Todo au pair faz isso. Ou então, por exemplo, na época que minha Ruth tava se mudando,
quando o pessoal ia lá na casa dela ver a casa, ela só me mandava mensagem assim, olha, vai vir o pessoal ver a casa, não sei o quê. Me dava um toque pra eu sair da casa, né, gente? Se eu não tivesse carro, eu ia para onde? Então, assim, com o carro, eu nem perguntava, eu só saía, ia pra uma loja ou outra, eu ficava dentro do carro, comendo. Então, assim, gente, o carro é muito mais... Tá escorregando. O carro é muito mais do que só o transporte, entendeu? Ele é o nosso melhor amigo. Só recapitulando, eu não abriria mão do carro e não abriria mão do fim de semana off. As outras coisas dá pra ser conversadas, né? Os meninos te respeitam? Tinha medo de não se relacionar bem com as crianças? Os meninos demoraram a se acostumar com você? O Elvis é o mais velho? Os meninos me respeitam? Me respeitam. Agora, né? Claro que eles não me respeitam tanto que nem eles respeitam a mãe deles, né? Por motivos óbvios. Porque assim, gente, eu não grito com eles. Eu sou muito passivona, assim, porque de verdade... Ai, gente, eu não tô nem aí. Se eu falo não uma vez e ele insiste em fazer, a única coisa que eu faço é... Ah, não vai fazer? Aí se for algo muito grave, eu falo pra mãe dele e aí a mãe dele resolve. Que como já aconteceu com o Drake, a mãe dele resolve. Ah, e se eu falo não e for uma coisa besta assim, eu falo, ai, tá bom, criança, vai, você quer ficar no seu iPad? Então você fica no seu iPad, velho, você é louco. Por mais que eu seja tranquila, né, quando eu falo não, hoje eles me respeitam mais. Mas antes, tipo assim, gente, antes o que acontecia, o Drake, tá, já me fez levar ele pra escola de carro, porque o ônibus passou. Ele correu pra dentro de casa, ficou brincando de pega-pega comigo, tipo, fugindo de mim pela casa, e o ônibus na porta. E aí eu falei pro ônibus pra ele ir, né, que depois eu ia levar o Drake. E aí, gente, de propósito, tipo assim, de propósito mesmo. Eu até perguntava assim, por que você tá fazendo isso, velho? Por que você tá fazendo isso? E ele rindo, ele rindo. Minha vontade era de gritar, né? Mas assim, eu tava no início do meu intercâmbio, tava no início ali de adaptação com as crianças. Aí no final das contas eu coloquei ele dentro do carro e ele foi pra escola. O Elvis, gente, o Elvis ele é muito tranquilo. Nunca tive problemas com ele. Nunca. Ele respeita muito, ele é muito inteligente. O Drake, ele é mais sem vergonha, né? Então a gente tem, assim, um processo diferente de adaptação com ele. Mas no geral, as duas crianças, gente, eu tava esperando o pior. Tá? Que a gente ouve aí, crianças americanas, não sei o que. Eu tava esperando muito pior. Mas eles são, assim, crianças ótimas. Tem os momentos deles? Tem os momentos deles. Mas, no geral, velho, eles são muito fáceis, assim, de lidar, sabe? Nada que um grito da mãe deles também não resolva. Tudo certo. Se eu tinha medo de não me relacionar bem? Sim, porque crianças mais velhas, principalmente, eles já têm uma opinião própria. Eles falam inglês fluente, então pra se comunicar eu tava com medo, porque eu não sabia se eles iam me entender, se eles iriam me respeitar, né, respeitar o meu inglês. No início o Drake ficava falando assim, gente, eu não faço ideia do que você tá falando. Que menino terrível, muito debochadinho. E sobre quem é o mais velho e quem é o mais novo, o Elvis é o mais velho, ele tem 9 anos, e o Drake é o mais novo, ele tem 7 anos, 2 anos de diferença. Lembrancinha pra família, se você realmente quiser trazer, traz uma lembrancinha. Eu fui dar uma de gostosona, trouxe camiseta, trouxe dicionário para as crianças, trouxe quebra-cabeça, para minha russa trouxe chinelo, trouxe creme da Natura, pro namorado dela, trouxe caneca, trouxe café gourmet, tá? Eu sei que é café gourmet, tá, gente? Mas eu trouxe café gourmet, nunca vi tomarem aquele café. Tá? Até a mudança da casa tava lá na despensa. E eu acho que depois que eles se mudaram, jogaram fora, tá bom? Idiota, eu sou muito idiota de gastar dinheiro com as pessoas que já têm tudo. Então, assim, tragam uma lembrancinha. Minha russa, nunca vi ela usar o chinelo que eu trouxe. Os cremes, não tem como eu saber, porque eu não sentia o cheiro, né? Mas provavelmente acho que ela não usou. A caneca do Brasil que eu trouxe, nunca vi ninguém usar, tá lá no armário, fica lá estagnada. Pelo menos não jogaram fora, né? Também não vou ser tão ingrata assim. Mas o que eu quero dizer é, a única coisa que valeu a pena de eu trazer foi as camisetas do Brasil, porque os meninos realmente usam. O Drake é o que mais usa, na verdade. Porque ele gosta muito de futebol, e aí tinha o nome dele, tinha o número 10, então ele usava mais também por conta disso. Mas eu não abriria mão da camiseta do Brasil e do dicionário em inglês, porque eu já brinquei com eles durante as férias de verão com um dicionário. Então, essas duas coisas. O resto, ó, se quiser trazer só um chaveiro, um negócio tá ótimo. Sem contar que eles têm tudo. Tenho medo de pegar Rush Family problemática. Dicas. Minha dica é, na fase que você estiver conversando com a sua Rush Family, é a fase que a gente tá mais ansiosa, mas é a fase que você tem que ter mais, ó, seu pezinho bem lá no chão,
tá? Porque assim, se você escolher Rush Family na pressa, você vai chegar aqui, você vai quebrar a cara, tá bom? Então, assim, é a fase de você fazer todas as perguntas possíveis. Se o seu inglês não for o melhor do mundo, não tem problema. Escreve. Meu inglês também não era o melhor do mundo. Eu gravava tudo que eles falavam na entrevista, transcrevia tudo pro português depois pra eu entender o que eles realmente falaram e mandava um e-mail com as perguntas. Tá? Então, assim, sobre Rush Family, perguntas básicas pra fazer pra família, eu já tenho um vídeo sobre isso, tá, gente? Então, vocês vão lá, tá? Assistam. Nem sei se é aqui ou se é aqui, enfim. Então, vocês vão lá e assistam porque eu falo mais sobre isso. Mas pra não pegar a Rush Family problemática, conversa. Conversa, conversa, conversa. E ainda assim, pode acontecer de na chamada eles serem uma coisa, chegar aqui eles serem outras. Você fazendo a sua parte de perguntar, conversar e ter todas as provas possíveis, já vai te ajudar bastante. Mas eu tô falando isso e no fim das contas eu só fiz 2 conversas com a minha rusta. E fechei match depois da primeira. Mas foi por uma questão diferente, tá, gente? Se vocês assistirem o vídeo que eu falo sobre o meu processo, vocês vão entender o porquê. Em que estado você tá e o que você achou de Wisconsin até agora. Aquelas, né? Eu mesma pergunto, eu mesma respondo aqui. Estou em Wisconsin, né? Como já responderam. Eu pesquisei antes de vir sobre o estado de Wisconsin, mas não tinham tantas coisas na internet das meninas que já tinham morado aqui. A única coisa que o povo falava era que o frio daqui era pior do que nos outros estados, porque como fica no norte, né? O frio costuma ser mais severo, mas eu achei o inverno ok, não foi nada pior do que eu imaginava que fosse ser. Eu não moro em cidade grande, também não moro em subúrbio. Eu moro a 40 minutos de Milwaukee, que é a cidade, o centro daqui, né? A cidade grande, downtown. Então, lá é cidade que nem São Paulo, né? Mais carros, mais pessoas, mais trânsito. Mas aqui é bem tranquilo de dirigir onde eu moro, então Wisconsin em si, eu gostei. Cultural Care tem regras de pessoas solteiras e sem filhos, mas será que tem pra divorciado? Sobre ser sem filhos, é motivos óbvios, né, gente? Porque não tem como uma mãe deixar os filhos no Brasil e vir fazer o intercâmbio. Agora, sobre namorar, eu acho que não tem problema. Tipo assim, tem meninas que namoram e vêm ser au pair normal. Tipo assim, acho que a agência em si não tem problemas com isso. O único problema da agência, eu acho que é realmente filhos e talvez casamento, né? Agora, sobre vocês namorar, acho que não tem problema. E sobre ser divorciado, eu nunca ouvi falar, mas também acho que não teria nenhum empecilho, porque a pessoa tá divorciada. Então, tipo assim, o que tem a ver? Então, eu acho, não tenho certeza. Então, seria bom perguntar diretamente pra agência. Queria ir pra Cultural Care, mas tem muitas reclamações. Qual agência você recomenda? Eu sou da Cultural Care. Ai, gente, toda agência tem reclamação, né? Eu confesso que eu não fiz uma pesquisa aprofundada antes de escolher a minha agência. Eu só vim com a Cultural Care porque era a agência que eu já conhecia. Pessoas próximas a mim já tinham vindo ser au pair pela Cultural Care. Então, eu falei, é isso. Mas cada agência funciona de um jeito, o processo é diferente. O processo da Cultural Care também foi bem rápido. Eu acho que tem que ser uma escolha pessoal sua mesmo. Por exemplo, depois que eu vim pra cá, que eu descobri que a STB, o salário mínimo de au pair lá é $215. Da Cultural Care ainda é $195. Então, depois eu fiquei, $20 a mais por semana faria diferença na minha vida. Mas, enfim, já vim, deu tudo certo, minha família é ok, o processo foi rápido. Então, Letícia, não tenho do que reclamar da Cultural Care. Como é a entrevista com a agência, já tem um vídeo sobre isso, tá, meus amores? Eu vou colocar aqui para vocês estarem lá assistindo. Mas, no fim das contas, foi bem tranquilo. Qual empresa você escolheu, no caso, a agência, e qual os custos? Eu também, gente, já tenho um vídeo falando sobre o total que eu gastei com o intercâmbio, então vocês vão lá assistir. Mas lá eu não coloquei só o que eu gastei com a agência. Com a Cultural Care, eu acho que eu gastei uns 4 mil e pouco, quase 5. Mas com intercâmbio, visto, malas, comprinhas, remédios, tudo. Eu falei lá no outro vídeo, então vocês vão lá assistir também por gentileza. Quanto tempo você acha bom entre ficar online e a data de embarque? E quanto tempo durou o seu processo desde o inicinho até o dia do embarque? Então vamos lá, cada processo demora um tempo específico, porque cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que vai começar o processo com todos os requisitos em mãos, tem gente que vai começar o processo sem habilitação, então vai demorar mais por conta da habilitação. Tem gente que vai tirar o visto e vai ser negada, então vai ter que ter uma segunda entrevista de visto, que demora mais, porque você tem que marcar, não sei o que, lá. Não tem como você saber em quanto tempo que você vai encontrar uma Rush Family, porque não é um tempo, assim, fixo pra todo mundo. Então, depende muito. No meu caso, eu comecei meu processo em outubro de 2024
E dia 27 de dezembro eu já estava aqui. Então demorou, tipo assim, uns 2 meses e pouquinho pra eu estar aqui, né? E eu falei tudo sobre meu processo no vídeo sobre o meu processo. Então eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem. Conta sobre tirar a habilitação aqui nos Estados Unidos. Gente, eu estou no processo pra tirar minha DL aqui. Até o momento eu só fiz a prova teórica, passei. Aqui em Wisconsin, a prova foi dividida em 2 etapas, então a primeira etapa foi 15 perguntas sobre as placas, e a segunda etapa foi 50 perguntas, e você tinha que acertar pelo menos 40 dessas 50 perguntas, tá bom? Eu falei também sobre isso no vídeo, no dia que eu fui fazer a prova, eu gravei pra vocês. E depois que eu fizer minha prova prática, que vai ser no dia 21 de novembro, eu gravo um vídeo inteiro falando sobre todo o processo em si, até porque eu nem sei se eu vou passar na prova prática ainda. Aproveitando, teve gente que me perguntou por que eu estava tirando a habilitação aqui se eu já dirigia. Gente, eu dirijo aqui legalmente porque eu tenho a PID, né, Permissão Internacional para dirigir. E aqui em Wisconsin, segundo a minha LCC, é válida por 1 ano. Como meu ano já tá quase acabando, eu tenho que tirar a minha habilitação para que eu continue dirigindo ano que vem legalmente. E também eu queria tirar minha DL pra ter de lembrança, né? Minha driver's license, dirigir ouvindo Olivia Rogério, assim. Red lights, stop signs. Como foi tirar o visto? Dicas para entrevista do visto com inglês básico. Vínculos fortes com o BR apresentou. Vamos lá, gente. Eu tenho um vídeo sobre vistos, então eu vou deixar pra vocês assistirem. Mas, no geral, uma entrevista de visto eu achei tranquila. Obviamente que eu estava morrendo de nervoso, porque eu não sabia o que ia dar. Estava insegura como em inglês, até porque eu só fui estudar mesmo pro meu visto na noite anterior, que eu ficava pedindo pra minha irmã ler as perguntas pra mim e eu ia respondendo pra ela. As respostas eu meio que já sabia. O que eu deixei pra treinar na noite anterior foi mesmo essa questão da escuta. Uma coisa é você ler a pergunta e responder, outra coisa é você ouvir alguém te fazendo aquela pergunta e você raciocinar o que a pessoa tá perguntando e responder. Então, eu fiz esse simulado com a minha irmã, ela ia perguntando, eu ia respondendo. Pra quem tem inglês básico, eu acho que o maior desafio vai ser realmente você ouvir o que a pessoa tá falando e você entender. Bem, nesse caso aqui não tem jeito, você tem que tentar acostumar os seus ouvidos com a pergunta, entendeu? Então, assim, eu acho que esse trem passando aqui, velho, bem na hora que eu tô falando, seu louco. Eu acho que essa ideia de você pedir pra alguém ler as perguntas pra você, alguém que tenha um inglês ok, porque às vezes a pessoa vai ler de um jeito, mas vai chegar lá na hora, a entrevista é feita por um nativo americano, então vai chegar lá na hora, a pessoa vai te perguntar de uma outra maneira, um outro sotaque, então vai ser mais difícil de você entender. Ou você pede pro chat te fazer as perguntas com um sotaque, tipo, bem americanizado, ou você pede para alguém que fale inglês, ler as perguntas pra você e você ir respondendo pra você acostumar primeiramente os seus ouvidos, que eu acho que é a parte mais difícil. E sobre você falar, responder, eu acho que se você decorar as respostas e depois decorar a pronúncia correta das palavras, você consegue, tá? Não é impossível, mas é óbvio, quem tem o inglês básico vai ter mais dificuldade, mas não é impossível, meus amores, tá bom? Seu inglês era bom quando você fez a entrevista? Precisa ter inglês avançado para ser au pair? Quero ser au pair, porém meu inglês é 0 e tenho menos de 1 ano para aprender. É possível? Você sentiu que já está fluente? Gente, várias perguntas sobre o inglês aqui. Eu já tenho um vídeo falando sobre o meu inglês, vídeo falando sobre entrevista com a agência, vídeo falando sobre entrevista pro visto, vídeo falando sobre entrevista com a Host Family, vídeo sobre tudo aqui eu tenho. Então eu vou só resumir para vocês. Antes de vir pra cá, eu já tinha feito inglês no Brasil, com essas escolas de inglês. Mas o meu inglês não era o inglês que eu conseguia me comunicar, né? O que eu aprendi nessas escolas foi o básico, né? A base ali pra você ter uma noção. Ok, aí depois de anos, que eu parei de fazer o curso em 2020, aí meses antes de eu começar o processo pro au pair, eu comecei a praticar para passar na entrevista com a agência primeiro, com o chat. Então, eu fui fazendo por etapas. Quando eu queria passar na entrevista com a agência, que é a primeira, eu fui estudando para passar na entrevista com a agência, com perguntas sobre mim. Depois, entrevista com a Host Family, fui estudando para passar nas entrevistas com a Host Family, estudo com o chat GPT, tá, gente? Eu colocava as perguntas que mais caíam para ele, depois eu formulava as minhas respostas em português, traduzia pro inglês, e aí depois eu ia pedindo pra ele me perguntar e eu ia respondendo. E fui fazendo isso várias vezes. Seu inglês era bom quando você fez a sua entrevista? Não era o melhor inglês do mundo, mas era um inglês ok. Tanto que eu passei com um nível... Não lembro o nível que eu passei, mas eu não passei com o nível mais básico e nem com o nível mais avançado de todos. Eu passei ali no meio termo. Até porque teve uma menina que perguntou sobre se é preciso ter inglês avançado pra vir. A agência, ela não vai te falar assim, olha, você tem que ter um inglês assim, assado pra você passar. O
que eles vão fazer na entrevista é avaliar se você consegue entender o que eles estão te perguntando e se você consegue se comunicar minimamente, entendeu? Porque eu acho que também, gente, seria muita irresponsabilidade da agência passar você, mesmo com inglês básico, só pra, sei lá, te deixar felizinha, porque quando você chegar aqui, ou até mesmo antes de você chegar, tem todo o processo, entrevistas com a Host Family, entrevista pro visto, então você já vai ter aquele impacto de falar inglês com pessoas que realmente têm inglês como língua nativa, até porque a entrevista com visto é em inglês. Então, o que a agência vai fazer é tentar, por mais que você tenha um inglês básico, eles vão tentar fazer com que você impulsione o seu inglês, né? Pratique mais, para que você refaça a entrevista novamente e consiga até você passar com um nível que eles consideram ok, mas não tem regra, tipo assim, ai, inglês fluente, inglês maravilhoso, não. Eu tô tentando responder rápido porque meu celular tá sem espaço, já parou o vídeo 3.000 vezes. Não é impossível você aprender o inglês do zero, tá bom? Se você realmente quiser, se for uma prioridade na sua vida, você vai conseguir. Não vai ser fácil, mas você vai conseguir pelo menos o inglês necessário para você passar pelo processo, sabe? Então assim, se você não consegue sozinha, invista no professor para te ajudar. Eu faço aulas de inglês com a Mari. Mesmo eu estando aqui nos Estados Unidos, gente, cada um tem um processo de evolução diferente. Tem gente que aprende sozinha, tem gente que não. Não é o meu caso. Então, eu, mesmo estando aqui, faço aulas de inglês com a Mari e tem me ajudado bastante. Então, assim, não é impossível. Se você quiser, você consegue. É realmente assim, gente, pra tudo nessa vida. Se você quer, você faz acontecer. Não que você vai ficar fluente, até porque nem o pessoal que faz o au pair, às vezes, fica fluente. Então, assim, você não precisa ficar fluente, você só precisa de ter uma base boa para você passar nas entrevistas. Você sentiu que já está fluente? Não, não estou fluente. Eu consigo me comunicar, mas eu não consigo ainda entender 100% o que eles me falam. Então, eu não me sinto 100% fluente. Tem muito que trabalhar ainda, a questão de listening, speaking, writing. Então, digamos assim, de 0 a 100%, eu acho que eu tô ali nos 75%, sabe? Até porque eu não converso tanto com os americanos aqui. Eu não vou pra date, que as meninas vão pra date, ajuda bastante. Não faço isso, então acontece que quando você tem muito contato com os americanos, tipo, pra conversar sobre coisas aleatórias, você acaba desenvolvendo mais o seu inglês. Sobre o meu inglês, quando eu cheguei, era o inglês ok, eu conseguia ouvir o que eles falavam e pedir pra eles repetirem quando eu não entendia. Com os meninos foi mais difícil porque eles ficavam falando muito de jogo. Eu não entendia nada que eles falavam de jogo, até hoje eu não entendo, mas na época eu me sentia ainda mais perdida, né? Mas com o tempo a gente vai se acostumando, fui perdendo medo de ir nos lugares sozinha, tipo no mercado, no banco, e a gente vai virando cara de pau. Olha, uma coisa que eu aprendi, gente, quanto mais cara de pau você for, mais você se coloca em desafios e mais você aprende. Pretende estender o programa? Não, gente, eu não vou estender. Na verdade, eu vou estender, só que eu não vou estender um ano inteiro. Eu vou estender só 6 meses. Porque, como eu falei pra vocês, eu faço faculdade no Brasil e eu sou bolsista. Como uma bela pobre, eu sou bolsista. Então, a minha bolsa tem um limite pra ser usufruída, que são 4 semestres. Como o ProUni já fez o favor de usar um semestre, eu só tenho mais 3 semestres pra usar, que é 1 ano e meio. Então, eu vou ficar só 1 ano e 6 meses aqui por conta disso, tá? Mas eu super ficaria os 2 anos. Mas eu não ficaria, tipo assim, ai, pra viver a experiência completa do au pair. Não, eu ficaria os 2 anos só por conta disso aqui, ó. Dinheiro, tá? Pra conseguir juntar mais dinheiro, porque eu realmente acho que eu não vou conseguir juntar o que eu estava planejando. Mas assim, eu já vim pra cá sabendo disso, tá? Então não é surpresa pra mim, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir ficar os 2 anos, não. Eu já sabia disso, inclusive eu nem tinha pretensão de ficar 1 ano e 6 meses, eu ia ficar só 1 ano. Mas eu já tô aqui, vou ficar mais 6 meses sim, oxe, louco. Você não tem vontade de morar por aí e achar um emprego na área que você quer? Ah, gente, se eu já tivesse formada, talvez eu até pensaria em ficar aqui mais um tempinho, só pra fazer uma pós-graduação, algo do tipo. Como eu não sou formada, pra mim é mais vantajoso eu voltar pro Brasil, finalizar minha faculdade e lá pra frente, se um dia eu realmente quiser estudar fora, né, fazer uma pós, aí eu faço, mas não tenho vontade de ficar aqui, não. Não só por conta de emprego, mas nos Estados Unidos em si, não me brilhou os olhos ao ponto de eu querer ficar aqui, iniciar uma vida do zero aqui, não. Tá? Até porque, gente, todo país tem o lado bom e o lado ruim. O Brasil talvez tenha mais lados ruins do que bons, sim. Mas, enfim, aqui também tem um lado ruim. E ainda mais com o que tá acontecendo agora, com os imigrantes, não sei o quê. Eu não tenho motivos tão grandes assim que realmente me fariam ficar aqui e passar por tudo isso, sabe? Então eu prefiro voltar pra minha casinha no Brasil, sem contar que quando eu saí do Brasil, tava uma coisa, agora que eu vou voltar tá outra, né? Como vocês sabem, meu pai faleceu, então minha mãe tá morando praticamente sozinha. E vocês imaginam, gente, uma casa que era cheia,
do nada vazia, sem eu, sem meu pai. Então, assim, eu não tô pensando só em mim, tô pensando na minha família também. Então, eu vou voltar porque eu tenho mais motivos plausíveis pra voltar do que pra ficar aqui. Sem contar que, se eu fosse ficar aqui, gente, não ia ter toda essa mordomia que eu tenho sendo au pair, não. Não ia ter carro, eu ia ter que trabalhar mais pra conseguir ganhar mais e logo conseguir ter uma vida minimamente estável aqui, minimamente mesmo, tá? Porque eu ainda teria que comprar um carro pra mim, gastar rios de dinheiro com documentação pra conseguir ficar legal aqui, tudo bonitinho. Então é uma coisa completamente diferente, gente. É assim, é que a gente acha que é só ficar. Não é só ficar, tá? Tem todo um processo por trás. Então, se for pra eu ser humilhada, que seja humilhada no meu país, né? Com a minha família. Tenho claro na minha cabeça que eu estou vivendo a realidade de outra pessoa, que é a realidade da minha Rush Family. Eles têm carro, eles moram numa casona grande, no bairro muito bom, completamente diferente do que seria a minha realidade se eu ficasse aqui pós au pair, porque eu não sou rica no Brasil. Mas assim, a vida que eu tenho lá não é uma vida miserável ao ponto de eu querer largar tudo que eu tenho lá pra vir ficar aqui, não. Não, 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 não. Então, cada um tem objetivos diferentes. Tem meninas que vêm pra cá, quer se restabelecer aqui, criar uma vida do zero aqui. Não é o meu caso. As pessoas, às vezes, acham que os Estados Unidos é, tipo assim, meu Deus, a oitava maravilha do mundo. E não é, tá? Tanto que quando eu tava vindo pra cá, o pessoal falava, vai, você não vai mais querer voltar. Você não vai mais querer voltar. Gente, eu nunca vim pra cá na intenção de ficar, tá? E até hoje, depois de meses aqui, minha opinião ainda não mudou. Sobre vida financeira. Como é juntar dinheiro, o que tem a dizer, quanto você gasta pra se manter, acha que dá pra viajar bastante ganhando o mínimo? Ai, gente, vocês são tão engraçadas. Eu acho que viajar bastante é um pouco forte, mas dá pra viajar sim. Sobre o que eu gasto pra me manter, não é nada demais, gente. É só tipo, academia, shampoo, condicionador, essas coisinhas básicas que eu acho que dá, sei lá, uns US$ 50 por mês, sabe? Porque alimentação, moradia, tudo isso daí que tem que te fornecer é a sua Rush Family. Então acaba que eu tenho um gasto fixo por mês com coisas pessoais e contitas que eu tinha no Brasil, né? Agora o restante do dinheiro fica livre para eu comprar alguma coisa, para eu juntar ou para eu fazer alguma viagem. É possível você juntar dinheiro. Só que você tem que ter muito autocontrole. Eu já era meia mão de vaca no Brasil. Quando eu ganhava meu salário de estagiário, eu só comprava aquilo que eu realmente precisava ou coisas que eu queria muito, 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 muito. Entendeu? Então aqui não tem sido diferente. Por mais que no começo a gente fique um pouco deslumbrado com o valor das coisas, quer comprar tudo, se ainda assim você tiver autocontrole, você consegue se planejar, entendeu? Guardar um valor fixo toda semana, toda semana. Como vocês sabem, a gente tem que pagar imposto aqui, né? Então assim, se você guardar 10% do seu salário semanal toda semana, quando chegar ali no final do ano que você tiver que pagar o imposto, na verdade sim, o imposto vai depender muito em que época do ano que você chegou. Se você chegou no meio do ano, você vai pagar proporcional à metade do ano. Se você chegou no início do ano, como é o meu caso, você tem que pagar proporcional ao ano inteiro. Então eu vou pagar um pouco mais de US$ 1.000 de imposto, tá bom? E aí o limite para você pagar o imposto é até abril do ano seguinte. Mas enfim, continuando, vocês acham que eu já tenho o dinheiro do imposto? Não, não tenho. Eu acho um absurdo a gente ter que pagar imposto sendo au pair, mas enfim, tem gente que paga, tem gente que não paga, vai da consciência de cada um. Eu vou fazer de tudo pra tentar pagar o meu, tá? Deus proverá, gente, Deus proverá. Se você é uma pessoa autocontrolada, você consegue sim viajar e pagar aquilo que você tem que pagar. Sobre juntar dinheiro, eu acho que, não sei, gente, se 1 ano e 6 meses vai ser o suficiente pra eu juntar um tanto de dinheiro que eu realmente queria juntar. E pra ser sincera pra vocês, hoje eu não tô mais tão apegada nessa questão de juntar dinheiro. Porque, sei lá, $1.000, $2.000 não vai transformar a minha vida, sabe? E eu também não vou deixar de viver experiências aqui no meu intercâmbio, viagens, pra ficar apegada em dinheiro, sabe? Então, por exemplo, as viagens que eu vou fazer são viagens um pouco mais longas do que as viagens que as meninas costumam fazer de um fim de semana. As únicas viagens de fim de semana que eu fiz aqui foi pra Chicago, que eu fui de trem, porque o Wisconsin fica do lado de Illinois, onde fica Chicago. Então, foram as únicas viagens de fim de semana que eu fiz, que eu fui 2 vezes pra Chicago. Alasca foi uma viagem longa de 7 dias, então foi uma viagem cara, mas eu consegui fazer tudo. Eu não tenho cartão de crédito aqui, então tudo que eu gasto é na hora, tá quitado, acabou. Passou, acabou. Então isso também é um ponto muito positivo de você não ter cartão de crédito aqui. E isso só aconteceu porque eu tenho autocontrole. Então eu fui juntando meu dinheirinho, fui comprando as passagens aos poucos, tudo tal.
e que tem a minha viagem inteira, sabe? Então, as outras viagens que eu vou fazer, Nova York, também vou ficar uma semana em Nova York. Hospedagem em Nova York é muito caro, mas eu já consegui comprar passagem, já consegui pagar minha hospedagem, agora só preciso me preocupar com a alimentação e atração que eu quiser fazer lá. Disney também, eu vou ficar 7 dias na Disney. É uma viagem um pouco cara por conta dos ingressos, tudo, mas assim, como eu falei, gente, se você se planejar, você consegue fazer essas coisas. E eu decidi priorizar as minhas experiências aqui do que dinheiro. Quando chegar lá perto de eu voltar pro Brasil, aí eu começo a ver o que de fato vai dar pra eu juntar e o que não vai, entendeu? Então, juntar dinheiro, eu acho que vai depender muito de quais são as suas prioridades. Não é impossível você juntar dinheiro aqui, mas não vai ser aquele tanto, né? E não tem nem como eu generalizar, porque nem todo mundo ganha o mínimo, né? Eu ganho o mínimo. Então fica um pouquinho mais difícil, né? Mas assim, gente, tudo é questão de planejamento. Planejamento e prioridades. Minhas prioridades são pagar conta, viajar, comprar aquilo que eu preciso e, no fim, juntar dinheiro. É isso, sabe? Depois eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês explicando como que eu me organizo financeiramente aqui. Mas, no geral, é só ser mão de vaca mesmo que tudo se resolve. Viagens que você acha que toda au pair deveria fazer. Bom, vamos lá. Viagens eu acho que vai muito de cada uma, né? Por exemplo, Disney, eu não acho que seja uma viagem que todo mundo queira fazer. Porque Disney vai ter, acho que mais de um sonho de criança mesmo. Então, uma pessoa que não cresceu assistindo Disney não vai querer ir pra Disney, né? Mas eu vou pra Disney, então Disney está na minha lista. Nova York, gente, não adianta. Você tá aí nos Estados Unidos, você tem que ir pra Nova York. Nova York, não tem nem o que falar. Nova York. Chicago, eu confesso que eu não ligava tanto. Mas, como eu moro perto de Chicago, foi o primeiro estado que eu fui, né? Estado não. Primeira cidade que eu fui no estado de Illinois foi Chicago. E eu não me arrependo, tá? É como se fosse uma Nova York 2.0. Califórnia, sem dúvidas, eu não fui ainda, mas eu quero ir e eu vou. Alasca, gente, Alasca, tipo assim, velho, surreal, tá? Então, se você puder ir, vá para o Alasca. Tem muita gente que escolhe ou Alasca ou Havaí, porque ambos são estados distantes e caros. Eu não fui para Havaí, não sei se eu vou conseguir, mas está na minha lista de lugares que eu quero conhecer. É porque assim, né, gente? Vocês podem me julgar pelo que eu vou falar agora, mas eu acho que o Brasil tem tantos lugares paradisíacos quanto um Havaí da vida. Então, por isso que eu não sei se eu vou priorizar tanto o Havaí. Só que, mais uma vez, eu fico pensando, velho, eu já tô aqui, entendeu? O que é um peido pra quem já tá cagado? Flórida, né, que é onde fica a Disney. Não tem só a Disney, né, em Orlando. Tem também Miami. Então, eu não fui pra Miami ainda, mas eu queria ir. Cruzeiro, tem muito au pair que faz cruzeiro nas Bahamas. Eu gostaria de fazer também, está na minha lista. Seattle em Washington, que também lá fica Forks, que é onde tem os cenários de Crepúsculo. Ao lado nós temos ali Oregon, onde fica a outra parte dos cenários de Crepúsculo. É porque assim, um estado fica os cenários do livro e no outro fica os cenários do filme, né? Normalmente quem faz essa viagem para ver os cenários de Crepúsculo vai nos dois estados, porque fica um do lado do outro. Tem muita au pair que vai pra Nashville, que é um lugar que tem vários bares. Sei lá, pra quem gosta de balada, essas coisas, tem Nashville. Fazer uma road trip entre Nevada, que é onde fica Las Vegas, Utah e Arizona, onde ficam os parques nacionais, assim, mais famosos, também é uma boa. Tá na minha lista. Meu Deus, que lista grande, né? Eu vou deixar a minha lista aqui na descrição. E aí, vocês quiserem comparar com a minha lista, e se vocês tiverem outros lugares que eu não citei, que vocês acham legais, até mesmo pra eu ver também se eu gosto. Quem sabe, né, a gente não faz uma viagem juntas? Porque tem muitas meninas que me mandam mensagem falando assim, ai, eu vou embarcar em tal dia, eu vou embarcar em tal mês. Dava pra gente se encontrar. E aí, quem sabe, gente, até eu voltar pro Brasil no meio do ano, a gente não faz uma viagem, tipo assim, juntas. Eu queria muito fazer uma road trip de motorhome por esses estados que eu citei, Utah, Arizona e Nevada. Seria muito romântico. Imagina todo mundo ali de motorhome. E pra fazer viagem de motorhome tem que ser bastante gente pra valer o custo-benefício, né? Como funciona voltar pro Brasil nas férias? Dá BO ou é fácil? Nas férias não tem problema nenhum, tá, gente? Na verdade, assim, você pode ir pro Brasil ou pra qualquer outro lugar fora dos Estados Unidos no seu primeiro ano, porque o seu visto ainda tá válido. A partir do segundo ano, o seu visto não é mais válido aqui. Aí você fica legalmente aqui por conta do seu DS. Que aí o seu DS se torna o seu documento pra mostrar que você está aqui legalmente, tá? Então, assim, no seu primeiro ano, você pode ir pra qualquer lugar fora do Brasil. Europa, Brasil, qualquer lugar. Agora, a partir do segundo ano, você não pode mais sair
do país, a não ser, tem umas exceções. Eu não vou falar aqui para não falar besteira, mas eu vou pesquisar mais uma vez e vou colocar na descrição as exceções dos lugares que você pode sair para fora dos Estados Unidos no seu segundo ano. Eu fui pro Brasil no meu primeiro ano, fui em abril, mas não foi pelos motivos que eu queria ir, né? Eu fui porque meu pai tinha falecido, tudo e tal. E aí eu tenho um vídeo falando sobre isso também, porque eu não paguei nada dessa viagem. O custo de urgência familiar cobriu tudo, então eu não tive nenhum gasto com essa viagem. Fiquei 11 dias no Brasil, inclusive. Como você lida com o fato de estar sozinha em outro país? Acha um intercâmbio solitário? Gente, assim, eu devo ser uma exceção, mas eu tinha tanta certeza do porquê que eu queria vir fazer o intercâmbio e que seria algo passageiro, que eu tento aproveitar os meus dias aqui da melhor maneira possível. Eu, por exemplo, nunca tive uma homesick, que é quando você fica chorona, com saudade de casa, quer ir embora. Nunca tive. Porque assim, eu tenho bem claro na minha cabeça que minha família está lá no Brasil me esperando quando eu voltar e que esse intercâmbio é algo passageiro, 1 ano e 6 meses da minha vida aqui apenas. Eu não vou ficar aqui para sempre, eu vou voltar para minha casa no Brasil. Então assim, ai gente, eu devo ser muito desapegada, porque para mim de verdade assim, eu não tenho problema nenhum mesmo de ficar sozinha. Eu amo a minha própria companhia, eu amo ficar sozinha. Então tipo assim, é um intercâmbio solitário pra quem não gosta de ficar sozinha, né? E na verdade, assim, qual intercâmbio que não é solitário? Você que pode fazer o seu intercâmbio não ser solitário. Sei lá, sair, encontrar outras pessoas. Também teve pergunta aqui falando se eu tenho amizades, as meninas daqui. Sim, gente, eu conheço meninas daqui, tanto meninas da própria agência, porque quando você vem pra cá, tem uma pessoa responsável por você, né, da agência LCC, e aí ela não cuida só de você, ela cuida de outras au pairs, aí ela faz ali uns encontros esporadicamente ou mensais, e você pode se encontrar com ela e com outras au pairs também, você acaba conhecendo outras au pairs por conta disso. Mas também, antes de vir pra cá, eu mandei lá no grupão do Facebook: gente, tem alguém que mora em Wisconsin? Aí as meninas me responderam, me mandaram o link de um grupo, e eu tô fazendo parte de um grupo aqui que tem várias brasileiras, a gente já saiu algumas vezes, a gente se ajuda também. Sozinha, você não vai estar, porque brasileira tem em todo canto, né, gente? Mas claro que você pode se sentir sozinha porque você não vai estar com suas amigas de verdade do Brasil, que você já tem ali uma intimidade e tal. Mas faz parte, gente. Pensa assim, você vai ficar aqui só um período de tempo. E não fica se remoendo. Meu Deus, eu quero voltar pra minha casa, tá muito difícil aqui. Por mais difícil que esteja, sei lá, agenda uma viagem, mete o louco, sai, vai pra date, faz alguma coisa, sabe? Mas tenta aproveitar o seu intercâmbio de uma forma positiva. Qual a maior dificuldade e algo bom que aconteceu? Maior dificuldade, distância. Algo bom, viagens. É isso, gente. Resumidamente, espero que vocês tenham gostado. Eu nem sei quanto tempo que deu esse vídeo, mas é isso. Eu respondi o máximo de perguntas que eu consegui. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nos próximos vídeos.